E aí, eu vou falar uma coisa que talvez nem todo mundo concorde. Então, assim, você gastar um ano da sua vida fazendo uma pós em gestão de pessoas com esse objetivo de ser um líder melhor, investe em outras coisas. Entende que não existe soft skill boa ou ruim, existe soft skill ideal pro momento e pro cargo que você está buscando. Então, eu sou Rafael, sou Agile Coach, mentor e trainer oficial do Management 3.0 e é um prazer ter comigo hoje aqui a Bruna Domingos. Eu até passei perfume, Bruna, para te receber. Eu percebi alguma coisa diferente, Rafa? Presença internacional aqui com a gente, né? Para a Maria e para o Thiago, já dispensa apresentações, mas, por favor, para o nosso público geral, Bruna, diga quem é você, o que você faz, onde você está nesse momento. Conta aí para essa nossa galera que vai participar do nosso papo de hoje. Boa noite, Rafa. Então, é um prazer, né, estar aqui com você, ter aceitado seu convite. Aliás, você ter feito o convite, né? Eu sou mentora de carreira, estou no Canadá atualmente, eu moro aqui já vai fazer quase 3 anos. E como mentora de carreira, eu ajudo profissionais a se desenvolverem, desenvolverem suas habilidades com foco em crescimento profissional, também ajudo em relação à recolocação, de uma forma que eles consigam estruturar currículo, LinkedIn, fazer simulação de entrevista e sempre que precisarem de alguma coisa aí para ajudar no próximo nível da carreira, eu estou por aqui. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante dentro da nossa vida profissional, se realmente a gente quer se desenvolver e chegar onde, né, a gente pretende. Legal, Bruna. E em que região, Bruna, está localizado esse calor ou esse frio que está aí a região exata, assim, do globo, que você fala pra gente? Eu tô na América do Norte, né, um pouquinho para cima dos Estados Unidos, no Canadá, na região de Toronto. Não está calor, estou de blusa de frio, estamos com -4, sensação de -8 neste momento. Mas aqui já me deu até calor por causa desse problema do link aí. E bom, nós passamos o calor para você. Que bom que o brasileiro é um povo que aquece os corações. Boa noite aí para a Priscila que chegou, boa noite ao Jai. Galera, vamos chegando, vamos colaborando aqui. Aqui é um papo interativo, é um papo dinâmico, para que a gente possa interagir com vocês também. Então, mande sua pergunta, mande sua interação, mande sua reação. Aproveita e manda para o seu amigo no LinkedIn que achou que era um outro link e é esse link, manda para ele e fala, galera, corre para cá que o link é esse, tá? Eu até fiz uma publicação em cima do evento, mas convida a galera para vir para cá, que o papo vai ser muito legal. E prometo que vai valer a pena. Vai valer a pena demais. Então, o nosso assunto de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre soft skills, habilidades que transformam carreiras. Então, independente se você está começando agora, ou se você já está numa posição de liderança na sua empresa, ou até empreendendo, você vai ver que isso é importante para a sua vida, isso é importante para a sua carreira. Por quê? Eu quero trazer alguns números aqui para a gente. A gente teve um estudo na PUC do Paraná que analisou 2.000 vagas, Bruna, em 2023, isso, e revelou que 59% das competências que eram exigidas lá para a vaga eram relacionadas a soft skill. Outro dado interessante, o Fórum Econômico Mundial enfatiza que o desenvolvimento das soft skills são um dos principais pontos para a carreira até 2027. Isso aí a gente tem informações concretas, isso não sou eu que estou inventando, não é a Bruna que está trazendo. São fatos do nosso mundo atual, até porque até a pesquisa diz que, por conta do momento que a gente contrata para competências técnicas, existe a contrapartida que a gente também normalmente é demitido ou demite por questões comportamentais. E aí, Bruno, eu queria abrir o nosso papo de hoje para fazer a leitura dessas informações que a gente acabou de trazer aqui para o nosso público, o porquê
que a gente tem a soft skill num cenário tão importante assim, globalmente, a gente está falando do Fórum Econômico Mundial, não é uma pesquisa local, é algo global. Então, a sua visão como mentora de carreira, né, há muito tempo aí no mercado já lidando com isso, qual é a sua visão do porquê que a soft skill é tão importante nesse patamar que a gente está vivendo hoje? Rafa, realmente, esses são dados bem expressivos e que, na verdade, a questão das soft skills, ela sempre existiu, sempre foi importante, só que de uns anos para cá, ela está sendo cada vez mais difundida como algo fundamental para o profissional. Então, anteriormente, os RHs, eles viam as hard skills ou a questão técnica muito mais como habilidade principal do que soft skills. Só que foi se entendendo que as habilidades técnicas, elas são treináveis. As soft skills, elas demoram mais para serem desenvolvidas. Então, não é um treinamento que uma pessoa te dá e fala, olha, para você desenvolver sua comunicação, você precisa falar A, B, C, D. Não é assim que funciona. Porque as soft skills, elas são inerentes, muitas vezes, ao perfil que o profissional tem. Então, a gente tem duas coisas para considerar. O perfil e o que ele precisa desenvolver como competências comportamentais, que são as soft skills. E aí, por que elas são importantes? Porque dentro do ambiente profissional, a gente não trabalha sozinho. Todo mundo vai trabalhar com alguém. Todo mundo vai enfrentar uma situação diferente, seja um trabalho sob pressão, seja um trabalho que precise de uma análise mais detalhada, seja uma pessoa que precisa fazer apresentações em público, e cada uma dessas atividades depende de uma soft skill diferente. Então, é muito importante que a gente avalie o que nós precisamos, só que dentro do contexto que nós estamos. E aí, quando a gente alia com o perfil profissional, é importante entender se aquela soft skill que eu estou tentando desenvolver, ela está confortável dentro do perfil que eu tenho. Vou te dar um exemplo, Rafa. Eu tive uma mentorada, o nome dela é Jéssica. E ela estava, assim, super insatisfeita, frustrada, porque ela estava trabalhando dentro de uma área de tecnologia que era muito voltada a análise, a dados, e ela tinha um perfil diferente. E aí ela estava tentando desenvolver essa questão da análise e não batia com o perfil que ela tinha. O que nós fizemos? Eu ajudei a entender as competências que ela tinha, além da comunicação, e vimos uma área que ela pudesse, assim, ela foi para análise de negócios, que realmente fazia mais sentido, e hoje está super feliz, conseguiu deslanchar, foi promovida. Então, para a gente entender que aquela questão de a pessoa certa no lugar certo, no momento certo, ela é muito real, muito real. E aí a gente pode abrir isso para muitas outras questões, entrevista, como treinamento interno, como desenvolvimento pessoal, e aí você me fala para onde você quer ir. Legal, legal. Então dá para a gente destrinchar hoje esse assunto que eu adoro, inclusive. E eu quero saber da galera aqui, ó, galera, vamos interagindo, coloca aí as suas dúvidas, suas perguntas também. Aproveita, Bruna, vamos usar o nosso tempo aqui com essa presença internacional. Mas legal, Bruna, você comentou, né, dessa sua mentorada que tinha um cenário muito específico, que ela tinha habilidades que ela poderia aproveitar em outros locais. Mas as soft skills são várias dimensões, né? Como você mesmo falou, dá para a gente ir direcionando para vários caminhos, né? Mas para a gente conseguir centralizar e convergir para um ponto, você falou de entrevistas de emprego, né? Você acredita que existe alguma soft skill que é mais importante que a outra, ou uma se conversa, uma se complementa? Como é que a gente consegue ir conversar com um jovem profissional ou a pessoa que já está há muito tempo na carreira e dizer para ela, olha, melhora a habilidade A, melhora a habilidade B. Ou, não, você precisa ter o arcabouço ali de todas as habilidades comportamentais, de todas as soft skills, para você conseguir evoluir na sua carreira. Como é que você coloca isso? Existe ou não existe uma soft skill que é mais importante do que a outra?
Rafa, eu vou te responder dizendo sobre os perfis. Eu faço muita análise comportamental, e aí os profissionais falam assim: meu perfil é bom? Aí não deve ter dado coisa boa, né? Eu falo, gente, não existe perfil bom e perfil ruim. Existe perfil ideal para o que você está buscando, para o seu objetivo profissional. A mesma coisa as competências. Não adianta eu querer crescer na minha carreira dentro de um contexto, dentro de um cargo que exige uma soft skill que eu ainda não tenho, mas eu não descobri qual é essa soft skill que eu não tenho que eu preciso desenvolver. Então, todas elas são importantes, assim como todas elas podem não ser tão importantes no momento em que você está, porque vai depender muito do que você está buscando. Vamos falar, por exemplo, de um profissional da área de tecnologia. A área de tecnologia ela é muito ampla. Se a gente tem um profissional que é desenvolvedor de software, e ele não é um profissional analítico, e eu falo isso porque na pandemia deu um boom desse profissional, e aí todo mundo quis ser dev, né? Só que nem todo mundo tinha as habilidades necessárias para isso. E aí não resolve. Porque se a pessoa não tem habilidade e ela também não consegue desenvolver aquela habilidade para ser um desenvolvedor, como análise, raciocínio lógico. Gente, raciocínio lógico é uma habilidade que não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então, ele não vai conseguir performar naquele cargo que ele está buscando. Uma pessoa de recursos humanos que atua com treinamento e desenvolvimento, que é uma pessoa introvertida. Pessoas introvertidas são excelentes profissionais, mas eles precisam estar em lugares que aceitem esse perfil. Treinamento e desenvolvimento tem que ser pessoas comunicativas, pessoas que gostem de falar para o público. Então, se é um introvertido, ele gosta ali do treinamento, mas talvez ele precise ficar nos bastidores. Então, não é treinamento que ele vai buscar. Entende que não existe soft skill boa ou ruim, existe soft skill ideal para o momento e para o cargo que você está buscando. Legal, interessante isso. E aí eu quero convidar a galera a colocar no chat aqui qual a soft skill que hoje você tem mais dificuldade e qual soft skill que você entende que você, cara, isso aqui eu mando bem. Coloca no chat aqui para a gente ver e conseguir também direcionar, ver quais dicas que a gente pode tracionar para vocês, para a gente poder interagir. Afinal, isso aqui é uma live, né? É um momento onde a gente vai interagindo com vocês. E eu achei interessante, Bruna, você coloca que não existe uma soft skill melhor do que outra, né? Porém, eu queria trazer à tona aqui a questão da comunicação que você falou, né? Se uma pessoa ela é mais introvertida, talvez ela tenha que trabalhar num bastidor ali e vai se dar super bem, vai ser super feliz. Porém, por outro lado, né? Essa soft skill que, dependendo do contexto que ele está trabalhando, ele não vai conseguir ser ali a melhor pessoa ou a melhor habilidade para ele, existem momentos que ela vai precisar utilizar essa habilidade. Exemplo, numa entrevista de emprego que você mencionou, né? Então, uma pessoa introvertida, ela vai precisar trabalhar ali esse ponto fraco dela na comunicação, né? Então, ok, sabemos que não existe soft skill melhor ou pior. Mas, quando você, nesse mapeamento, na sua sessão de mentoria, você trabalha com a pessoa e identifica os pontos fortes e pontos fracos dela, é possível trabalhar nesse ponto fraco da soft skill, por exemplo, de comunicação, que é essa que eu citei, e como que a pessoa trabalharia isso? Vou trazer, então, essa questão da entrevista. Quando a gente fala disso, a gente fala de um ponto específico. A gente fala de uma situação específica em que aquele profissional vai precisar falar sobre ele. E aí eu não entendo que seja uma comunicação ampla. Ela precisa estar preparada para falar sobre ela, falar sobre as habilidades que ela tem, falar sobre as competências que ela tem, técnicas e outras competências comportamentais que ela vai poder contribuir no ambiente de trabalho. Quando a gente fala sobre desenvolver a comunicação para um objetivo maior, por exemplo, uma pessoa tímida que precisa fazer uma apresentações regulares para a diretoria sobre resultados, por exemplo. A gente consegue sim trabalhar isso, só que aí existe uma questão.
nós precisamos identificar se essa timidez é de perfil, de personalidade, ou se essa timidez é uma questão de padrões de pensamentos que levam ela a ter esse comportamento de timidez. Entende que quando a gente fala de soft skill, precisam avaliar vários caminhos, não é simplesmente as empresas, né? Ou, por exemplo, no LinkedIn. Não, porque você tem que ser produtivo e para ser produtivo você tem que falar, você tem que fazer a gestão do seu tempo, que eu costumo dizer que são gestão de escolhas, e saber falar não. Gente, para uma pessoa saber falar não e ela conseguir fazer a gestão do tempo dela da forma correta, existe toda uma questão lá atrás. Por que ela não consegue falar não? É porque ela não quer desapontar? É porque ela quer abraçar o mundo? É porque ela quer que as coisas saiam do jeito dela e ela é perfeccionista, não confia no outro para fazer, porque o outro não vai fazer como ela? Então, tá vendo que tem muita coisa por trás? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de competências, e aí eu vou falar uma coisa que talvez nem todo mundo concorde. Eu não concordo. Polêmico, né? Eu não sou muito a favor de fazer, por exemplo, treinamentos, imersões de 2, 3 dias para desenvolvimento de soft skills. Por quê? Porque para a gente desenvolver alguma coisa, nós precisamos ter um hábito. Para a gente ter esse hábito, nós precisamos ter estímulos. Esses estímulos precisam ser estímulos corretos. Em 3 dias, que estímulos você tem para criar um hábito? Nenhum. Não é algo natural ali, né? Não é algo natural. É a mesma coisa quando fala assim, eu vou fazer uma pós em gestão de pessoas porque eu quero ser um excelente líder. Me perdoa, mas uma pós de gestão de pessoas, os alunos vão aprender as mesmas coisas dentro de um contexto vivido por um professor único, sem levar em consideração o que aquela pessoa precisa desenvolver ou não, o contexto profissional que ela vivencia, o perfil pessoal que ela tem e o que de fato ela precisa desenvolver para ser um bom líder. Então, assim, você gastar 1 ano da sua vida fazendo uma pós em gestão de pessoas com esse objetivo de ser um líder melhor, investe em outras coisas. E aí, então, não é algo natural certas habilidades ali que a gente precisa trabalhar e nem todas posições precisam exigir certas habilidades, né? A Maria colocou aqui, né, os pontos positivos dela, trazendo para vocês conhecerem, empatia, comunicação, sociabilidade e assertividade. E aí eu achei interessante, Luna, alguns pontos que a Maria colocou aqui, principalmente sociabilidade e assertividade, né? São pontos interessantes aqui que a gente não consegue hoje, não é tão comum a gente observar essas habilidades como habilidades tão comuns, né? Assim, isso aqui eu preciso trabalhar, a minha sociabilidade e assertividade. A gente fala muito de comunicação, a gente fala muito de empatia, mas existem certas soft skills que a gente precisa trabalhar melhor, como essas aqui, né? Que a Maria colocou, que é um ponto forte dela. Então, como é que a gente pode trazer à tona, né, os pontos positivos, as nossas soft skills que a gente trabalha no dia a dia e nem todo mundo, às vezes, tem essa visibilidade, como sociabilidade e assertividade. A assertividade, para mim, é um ponto incrível. Assim, você conseguir ser assertivo na sua comunicação, ser assertivo nos seus negócios. Então, como é que eu consigo identificar, né? Porque a Maria foi certeira aqui. Você falou que é preciso fazer todo um trabalho de mentoria, mas como que a pessoa que está começando a carreira agora, né, ou já está numa posição de liderança, às vezes está meio perdido, né? Existe um caminho que a gente consegue traçar para responder quando a gente mandar no chat aqui, pessoal, coloca o seu ponto positivo, o seu ponto negativo aqui das suas soft skills. A pessoa conseguir responder de uma forma mais rápida? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Rafa. Você falou você quer saber sobre o desenvolvimento dessas soft skills que não são percebidas? Não são percebidas e como que a gente consegue identificar quais são as soft skills que eu preciso trabalhar e quais são as soft skills que eu mando bem. Dentro da minha mentoria, como que eu trabalho isso? Então, eu faço um mapeamento
um SWOT de carreira para que a gente identifique o que a pessoa tem de pontos fortes, o que a pessoa tem de pontos a desenvolver, de acordo com o objetivo que ela está buscando. Amei, Maria Fernanda, testes e muita terapia. Terapia em dia é a melhor coisa que existe. E eu também faço, tá? Fica tranquilo. E a gente precisa fazer esse mapeamento, dentro disso, identificar, esses pontos você precisa desenvolver. Mas o quanto ele te atrapalha hoje, o fato de você não ter esse ponto que você acha que precisa desenvolver? Se for necessário, a gente faz um mapeamento mais intenso, que é a roda de habilidades. Inclusive, eu já postei sobre ela no LinkedIn, a roda das habilidades, onde, dentro desse objetivo, nós identificamos quais são as competências mais exigidas de mercado e vamos identificando o nível dessas competências do profissional. Então, comunicação, minha comunicação é 4, mas para minha atividade, o mercado exige como algo muito importante. Então, precisamos desenvolver. Mas em que âmbito eu preciso desenvolver a comunicação? É a comunicação que eu preciso falar com líderes, é a comunicação que eu preciso falar com o público em geral, é a comunicação que eu preciso pro dia a dia, para o trabalho sair da melhor forma possível. Então, olha só como a gente vai puxando até chegar realmente no cerne da questão, né? No pontinho lá, chave, para não ter erro. Porque desenvolver por desenvolver, você vai fazer após em gestão de pessoas. Não, bacana. E é interessante você trazer isso, porque acaba que não é algo que eu conheci quais são as minhas habilidades importantes e acabou. Porque você traz sempre a questão do contexto, né? E isso eu estou achando muito legal, porque se eu estou indo para uma empresa A, que hoje eu preciso trabalhar muito a comunicação, eu preciso de alguma forma, então, ver aonde que eu preciso trabalhar nessa questão. Mas se amanhã você vai para um outro setor, uma outra empresa, um outro cenário, talvez você vai ter que trabalhar a capacidade analítica, como você trouxe. Eu vou trazer uma experiência própria minha, eu como Agile Coach, como agilista, eu preciso trabalhar muito a parte analítica. E isso não é o meu forte. A galera que trabalha comigo sabe que assim, gente, agora vai ter que fazer uma análise, mexer com números. Apesar de eu ser de exatas, eu, assim, não sou grande fã de exatas, consigo entender. Então, eu tenho que estar sempre trabalhando ali, estudando mais, me esforçando mais, porque não é algo inato mesmo. Para mim, é mais fácil dar um treinamento, facilitar um evento, comunicar, fazer um team building ali com a galera, e faz parte do meu papel. Então, eu acho que é um ponto também, aí eu queria te fazer essa pergunta, como que a gente consegue trabalhar no dia a dia essas soft skills que a gente não lida bem ou às vezes até não gosta, né? Que é o meu caso aqui da parte analítica, porém eu tenho que fazer que faz parte do meu papel. Como é que a gente aceita, se é que dá para aceitar, né? Eu consigo trabalhar de uma forma melhor essa soft skill que eu não mando muito bem, mas eu tenho que agir nela no meu dia a dia? Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. O quanto do seu dia a dia você precisa dessa soft skill? De 100% da sua semana, quantos por cento você precisa ser analítico? Vou trazer aqui o seu exemplo. Vamos, mentoria ao vivo. Quantos por cento, Rafa? Vamos lá, galera. Ó, eu diria que 6. 6%? 0 a 10? De 60%? 60%? 60%. Isso. Você tem duas opções. Ou você muda de área e vai fazer algo que realmente combine com você. Eu já te falei que você tem um perfil muito diferente para quem trabalha em tecnologia, Sim, você verdade. sabe disso. Ou você vai passar 60% do seu tempo gastando energia que seu cérebro vai ficar o tempo inteiro. Não faz isso, não. Isso é muito chato. Que pode te trazer ansiedade, pode te trazer frustração e pode trazer um cansaço mental e emocional no final do dia que talvez você não precise.
Olha que legal. Tá vendo? Mentoria ao vivo aqui. É assim, a gente faz ao vivo. E é interessante você trazer essa questão do cansaço mental, que realmente, toda vez que eu vou trabalhar com números, toda vez que eu vou trabalhar com análise, chega o final do dia, eu estou exausto, eu estou cansado. E eu acredito que deve ser a mesma coisa, por exemplo, para quem não tem uma habilidade tão desenvolta assim, na comunicação e tem que dar um treinamento, por exemplo, né? E é interessante você trazer isso, que a gente traz à tona a importância do autoconhecimento, né? Então, para a gente conseguir trabalhar as nossas soft skills, a gente precisa analisar, como a Maria colocou aqui, ó, muito teste, muita terapia, para a gente conseguir encaixar as nossas habilidades no contexto que a gente consegue executar melhor e conseguir evoluir na carreira. E aí eu entro no ponto até do título, né, na nossa live, que é soft skill, habilidades que transformam carreiras. Eu fiquei até agora assim, e agora, gente? Abrindo mentoria ao vivo aqui, mudo de carreira, não mudo de carreira, olha que fisgada, online, ao vivo aqui. Mas falando em transformar carreira, né? Eu conheço algumas pessoas, e mentoro também algumas pessoas, que estão fazendo transição de carreira. Estão saindo de uma função A e indo para uma função B, né? E eu acredito que esse mapeamento deve ajudar muito nessa posição. A pessoa consegue, Bruno, vamos supor, tá, uma hipótese, que ela já conseguiu identificar ali duas habilidades dela que ela manda bem e algumas que ela manda mal, né, ou precisa melhorar. Como é que ela consegue pescar essas palavras-chave, vamos dizer assim, do mundo digital, em uma, por exemplo, uma posição, uma vaga, ou algum local no LinkedIn que a gente tem o local de vagas, né? E conseguir entender, não, essa palavrinha aqui é a soft skill de comunicação, essa aqui eu não mando muito bem, então eu não vou me aplicar para essa vaga. Ou essa descrição aqui é sobre assertividade. Porque às vezes a soft skill vem com outras palavras, né? Não vem lá comunicação, assertividade, empatia, sociabilidade. Como é que a pessoa consegue identificar, por exemplo, numa vaga que ela vai se aplicar, para conseguir conectar a soft skill específica? Vamos para mais uma polêmica. Rafa, essas soft skills que são desenhadas, que são descritas em vagas, elas são importantes em um único momento, na sua entrevista, que é quando você vai falar. Se você realmente tiver aquela soft skill, você vai falar no momento da entrevista, dentro de um contexto que você desenvolveu essa soft skill. No dia a dia, o que acontece? A realidade é outra. O que acontece? Muitos gestores falam assim: olha, eu preciso de um perfil que seja assim, assim, assado, mas ele não sabe nem o que significa aquela soft skill, ele não sabe o que significa aquela competência. Então, na verdade, o mapeamento que a gente faz é muito de conhecimento e pesquisa de mercado e não de vagas, tá? Então, a gente vai avaliar as atividades daquele profissional, avaliar o tipo de liderança que aquele profissional tem, o tipo de cultura que tem a empresa que ele trabalha, para que identifiquemos, então, as habilidades que ele precisa ter para lidar com aquele cenário. Tá? Então, assim, não é dessa forma que a gente faz um mapeamento de soft skills em relação a cargos, através de busca de vagas. Até porque a gente sabe que existem testes de raciocínio lógico para quem vai trabalhar com recrutamento e seleção. Qual a necessidade? Nenhuma. Nenhuma necessidade. Então, a gente precisa fazer uma coisa mais profunda, entende? Dentro do SWOT de carreira, quando eu faço lá fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças, dentro das oportunidades, eu proponho uma atividade para o mentorado para que ele faça esse mapeamento e ele entenda de verdade onde ele se encaixa, avaliando vagas em relação às atividades. E aí sim ele vai falar, poxa, para essa atividade eu não tenho tanta habilidade, falta X. Para essa daqui falta X. E aí a gente faz um planejamento de como ele desenvolve essas habilidades para aprimorar ali o trabalho dele cada vez mais. Legal, bacana.
E aí você traz a questão muito interessante, que é a palavra planejamento. Então, assim, inclusive eu até fiz um post esse dia sobre planejar, colocar o quadro na parede ali. Então, tudo envolve planejamento, né? A nossa carreira, a gente precisa traçar um plano e botar para frente. Planejar ali, como é que eu vou desenvolver hoje? Como você falou lá na matriz SWOT, você vai mapeando onde você está e a gente vai vendo onde precisa melhorar de acordo com a evolução do tempo. Então, eu queria saber de você, como que a pessoa pode fazer esse acompanhamento para saber se, isso aqui eu estou mandando bem agora, não, isso aqui eu preciso melhorar. Vamos pegar o exemplo aqui, ó, do Thiago, que ele colocou pontos de desenvolvimento no momento atual dele: criatividade, empatia, flexibilidade. Aí estamos trabalhando na mentoria ao vivo aqui, Thiago, com você agora. Como que a gente pode dar uma dica para o Thiago aqui, para ele melhorar esses pontos, só que monitorar isso ao longo do tempo, para ele saber se ele está evoluindo ou não, para conseguir tracionar aí a carreira dele? Que dica que você daria? Rafa, eu não costumo dar dica, eu costumo dar direcionamentos, tá? Então vamos lá. Tiago, primeira coisa, você não precisa desenvolver empatia porque você já tem empatia. O Tiago é meu mentorado, tenho propriedade para dizer isso. Com relação à criatividade e flexibilidade, a gente precisa entender em que momentos isso exige. O trabalho dele exige a criatividade e a flexibilidade. Porque, às vezes, o profissional ele se apega a um momento específico. E aí faz aquele quadro de que é algo que, de fato, ele precisa para o resto da carreira dele. E não é assim que funciona. Então, seria irresponsabilidade da minha parte falar assim, olha, você vai fazer isso, isso e isso, e você vai mensurar se você melhorou assim, assim, assado. Porque eu não sei qual é o contexto que ele está querendo dizer que falta criatividade e flexibilidade. Entende? Assim como a Maria compartilhou aqui, ansiedade, impaciência, impulsividade, teimosia, né? Por que isso acontece? Em que momentos ela se sente ansiosa? Porque, será que é teimosia? Será que é resistência? Ou é persistência? Em que contexto que ela tem esses pontos para desenvolver? E por que ela precisa desenvolver? Qual que é o objetivo que ela tem, que ela entende que precisa dessas competências? Assim como o Tiago, em que momento que ele precisa disso? Né? Porque, por exemplo, o Tiago ele tem cargo de liderança. Uhum. Até quando ele pode ser flexível? E por que ele precisa desenvolver isso? Desculpa, te cortei. Não, eu estou dizendo que tem um limite, né, também, de certas skills ali para a gente poder trabalhar. E aí, olhando o ponto que você traz, né, não parece simples quando eu pergunto, né, e não tem uma resposta 0 e 1, né, como é na matemática, ali 1 mais 1 são 2. Porque é realmente uma questão complexa que a gente está trabalhando aqui com questões quase que filosóficas, né? É muito subjetivo, né? É muito subjetivo, né? Eu acho que é por isso que é tão difícil, às vezes, para um jovem profissional conseguir entender que criatividade, como o Thiago colocou aqui, é tão importante. Porque como é que você vai falar assim, não, agora você vai ter que trabalhar a sua criatividade? Existem, obviamente, técnicas para você se tornar mais criativo, como ir para o ar livre, por exemplo, ler um livro, desenhar, pintar, mas é algo subjetivo, né? Como é que você vai pontuar? Agora você saiu da nota 5 de criatividade para a nota 7 de criatividade, né? Então, eu acho que, na minha visão, aqui, é a pessoa conseguir encaixar no momento dela. Então, vamos pegar o exemplo do Thiago aqui. Eu preciso trabalhar a criatividade. Eu não consigo, por exemplo, Thiago, acontece comigo, né? Fazer o slide lá no PowerPoint mais bonitinho. O gráfico está sempre preto e cinza. Como é que eu consigo monitorar se eu estou conseguindo ser mais criativo? Será que o meu próximo slide eu já consegui estruturar melhor, está num slide mais bonitinho, mais agradável aos nossos olhos, e eu vou recebendo feedback, e com isso eu consigo entender que aquela minha soft skill melhorou ou piorou. Então, essa questão do feedback também é importante. E aí eu queria entender de você, para a gente conseguir, inclusive isso é até uma soft skill, né? Essa questão de
conseguir dar e receber feedback, né? Mas você entende que essa questão de dar o feedback para a pessoa também ajuda ela a entender que esse processo de melhoria do soft skill dela funciona ou não? Claro, sempre, sempre é assim. Só que assim, Rafa, quando você fala de feedback, se a gente está falando de um acompanhamento dentro de uma mentoria, por exemplo, é claro que o mentor ele tem essa responsabilidade, ele pode fazer isso e o mentorado ele sabe que ele vai receber esse tipo de feedback. Quando a gente fala de soft skills dentro do ambiente corporativo, nós precisamos também entender se o nosso superior concorda que eu preciso desenvolver aquela soft skill. Porque às vezes a gente acha que precisa, mas para as pessoas o que a gente faz já está de bom tamanho. Eu tenho muitos mentorados dessa forma. Não, porque eu preciso entregar melhor o que eu faço. Fugir um ponto, a pessoa já acha que todo mundo vai perceber, que não vão gostar. Eu preciso ser mais detalhista, eu quero ser mais perfeita naquilo que eu faço. Mas e para o outro? Você precisa realmente ser mais perfeito? Precisa fazer melhor aquilo que você já faz? Então, também tem essa análise, porque a nossa tendência é sempre achar os defeitos. Dificilmente a gente acha os pontos fortes. Mas defeito é uma beleza. Mas nem sempre esse defeito está no olho de quem está de fora também. Interessante, interessante. E às vezes a gente enxerga pelo em ovo, né, como a gente costuma falar ali, e tá tudo bem, né? Às vezes está perfeito. Teve um post que eu fiz esses dias que foi sobre filmes, né, em reuniões, e a galera gostou muito, engajou. Depois eu fui olhar, gente, a imagem estava ruim, a cor estava ruim, mas foi algo que a galera gostou. Então, assim, tive um feedback positivo de algo que eu avaliei de forma ruim, né? Então, é importante a gente também ter essa abertura de ouvir as outras pessoas, no sentido de você está mandando bem isso aqui. Nesse seu contexto, como você trouxe, o liderado ali olhou e falou, não, você não precisa desenvolver essa soft skill. Aqui para o contexto do trabalho, está super bom. Será que não faz sentido desenvolver outra habilidade? Né? E aí entra essa questão de negociação também, né? A pessoa conseguir entender como que ela vai trabalhar a soft skill. Bruno, a gente está caminhando para o final, né? A gente está 7h15, a gente atrasou um pouquinho, mas a gente tem horário para cumprir do nosso encerramento. E eu queria finalizar com você trazendo aí umas dicas, dicas não, né? Posicionamento. Estou aprendendo, estou sendo mentorado ao vivo, gente. Eu estou adorando, estou amando isso. Então, trazer a sua visão, assim, de como é que a gente consegue dizer para quem está numa camada de liderança já há tempo no mercado, e quem está começando agora, que ela pode transformar a carreira dela, que é o tema da nossa live de hoje, né? Soft skill, habilidades que transformam carreiras. Como essas pessoas podem transformar as carreiras delas? Primeiro, identificando, né? Quais são essas soft skills. E muitos de nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Mas a gente precisa de alguém de fora para realmente falar, olha, você precisa desenvolver isso, isso, isso. A segunda coisa, depois que identificar dentro de um objetivo, dentro de um contexto, desenvolver um plano para que consiga traçar ali um passo a passo de como desenvolver essas soft skills. Como eu falei, com estímulos corretos, com acompanhamento de resultados, porque embora seja algo subjetivo, como nós já falamos aqui, essa pessoa de fora, né, pega alguém que você confie e ela vai poder te falar, olha, achei legal o que você fez, eu acho que você melhorou bastante. E aí é um ciclo, né? Você vai buscando sempre evolução e cada momento é um momento diferente. Então, um profissional que está começando, ele precisa desenvolver uma ou duas soft skills lá no início da carreira para que ele faça o básico. Depois que ele já estiver pegando uma experiência, ele precisa aprofundar um pouco mais algumas competências para que ele tenha outras responsabilidades. Quando o profissional está prestes a
ser um líder, ele precisa desenvolver algumas outras habilidades, e aí a gente já está falando dele lidar com outras pessoas, com outros perfis que têm outras habilidades, e que ele também precisa entender. Quando já é um líder, e muitas vezes esse líder, muitas vezes não, todas as vezes, ele tem que lidar com processos, resultados e pessoas. Então, ele tem que desenvolver mais competências ainda, porque ele começa a deixar o operacional e aí para o estratégico. E isso que acontece com muita liderança, quer fazer os dois ao mesmo tempo e não dá. Ou você é líder e lidera resultados e pessoas, ou você é um analista sênior ou um especialista que vai para o técnico operacional. Sim. Então, é esse o ciclo. Conforme vai evoluindo, vai identificando quais são as competências que precisam ser desenvolvidas. E se faz sentido, porque não faz sentido nenhum a gente mudar quem a gente é em relação a perfil para agradar outras pessoas ou para estar dentro de uma empresa, porque isso não vai trazer satisfação, vai trazer muita ansiedade e estresse. E gastar energia à toa, né, nesse momento. E aproveitando o seu tempo, a Maria fez uma pergunta aqui, que é alguma dica para produzir conteúdos relacionados a soft skill, esse tema que está bombando aí e que a Bruna manda muito bem no LinkedIn. Eu adoro os posts delas, os conteúdos delas são maravilhosos. Então, você tem alguma dica, Bruna, para dar para a Maria com relação a como é que ela pode iniciar aí ou melhorar a publicação de conteúdos aí, né, nas redes com relação a soft skill? Maria, de forma técnica e bem direta, contrate um copywriter e designer, que foi o que eu fiz. Alguns posts, como o de hoje à tarde, que eu postei, eu contei uma situação minha, e que eu trago ali falando sobre perfil, sobre a pessoa certa no lugar certo, e isso conecta com as pessoas. Então, comece trazendo situações suas, do seu dia a dia. E aí, se você quiser aprofundar, de fato, eu super indico que você tenha um profissional que possa te ajudar neste sentido. Mas se não for esse o intuito, trazer a sua experiência e o que você sabe também sobre soft skill é super válido. E eu vi que você trabalha na área de dados e LGPD, né? Tem muitas soft skills que precisam ser desenvolvidas, as pessoas acham que não, porque é uma área mais interna, mas a gente trabalha com pessoas, e quando trabalhamos com pessoas, precisamos ser pessoas, e precisamos de soft skills. Maria, espero que você tenha... Eu peguei dica, anotei aqui, ó, contrate um copywriter e use a experiência, né, que você tem no seu dia a dia, coisas que acontecem com você, que acaba que você conecta com o público ali, e isso engaja bem, e nada melhor do que compartilhar a experiência e conhecimento. Parabéns aí pela sua iniciativa de querer produzir conteúdo, viu? Não são todas as pessoas que conseguem ter essa coragem, porque é necessário coragem também. Olha aí a soft skill aparecendo no fechamento dessa live, gente. Coragem para você conseguir transformar a sua carreira, tá? Que você possa conseguir encontrar essas habilidades que precisa melhorar e conseguir conectar isso para você evoluir ainda mais. E para a gente fechar, a gente está chegando ao final dessa nossa live aqui. Eu quero agradecer a Bruna maravilhosamente, depois de problemas técnicos e operacionais, a gente conseguiu, Bruna. Então, eu quero ceder esse espaço para você, por favor. Esse espaço é seu para falar o que você quiser, falar sobre a sua mentoria. Essa live vai ficar gravada, então as pessoas vão saber quem é a Bruna, e eu tenho certeza que vão se conectar com você, se conectar no LinkedIn, conecta lá com a Bruna, segue a Bruna, comenta, curte. Por favor, Bruna, o espaço é seu. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. Eu amo falar sobre comportamento. E tenho estudado muito. Eu atuo como mentora desde 2014. Aliás, 2014 eu comecei, né, nessa parte de carreiras e como mentora mesmo desde 2018, ajudando em processos de recolocação. Já foram mais de 500 profissionais recolocados. E hoje eu atuo mais nessa parte de desenvolvimento de habilidades para crescimento na carreira, identificação de objetivos, planejamento, né, de carreira. Muita gente
fica no deixa a vida me levar, e não é legal, porque vai chegar um momento em que você vai precisar realmente seguir um caminho que faça sentido para você, e é nesse momento que eu posso ajudar. Então, estou à disposição, mas o mais importante aqui realmente foi trazer o conteúdo. Muito obrigada pelo convite. Faça mais vezes, que eu estarei aqui mais vezes. Claro, com certeza você será convidada mais vezes. E qual é a rede? Onde a galera te segue aí no LinkedIn? Tem alguma outra rede que você quer compartilhar? Como é que o pessoal faz para te achar aí? Esse conteúdo vai para outras redes também, então como é que o pessoal consegue te achar? LinkedIn, Bruna Domingues. Instagram, Bru Domingues Mentora. Mas o LinkedIn é onde eu estou mais tempo, então por lá, só me mandar DM quem quiser bater um papo, que eu estou à disposição. Obrigada, Tiago. Você viu? Olha aqui, recomendação ao vivo. Tiago, obrigado pela participação. Enquanto eu vou agradecendo o pessoal, vocês foram incríveis aqui na nossa live de hoje. Eu também quero divulgar as minhas outras redes. Eu estou no YouTube, estou no TikTok, estou no Instagram. É só você procurar lá, Reagiu.oficial, que você vai me achar. Tem outras lives que eu fiz com uma galera incrível. A gente tem falando sobre geração Z, a gente está falando sobre Open to Work. A gente falou, Bruno, sobre saúde emocional, que foi a live mais recente, foi falando sobre o Janeiro Branco, né? Então, confere lá e fica ligado aqui no canal que Bruna vai vir mais vezes, com certeza. Agora que a gente sabe onde colocar a live, Bruna, vai funcionar. A próxima vez vai ser 100%, vai ter mais gente aqui com a gente. E eu quero também divulgar, galera, o meu workshop. Tem um workshop que vai estar rolando aí em março. Então, a galera que está assistindo aqui já vai ganhar de presente aqui por estar assistindo 20% de desconto. É só usar o cupom REAGIU20. Você vai ter um workshop sobre liderança e gestão com ferramentas práticas aí para o seu dia a dia. São 16 horas no total. Você vai conseguir, inclusive, hoje a gente está dando esse workshop agora à noite, daqui a pouquinho eu já estou com a galera nesse workshop. E te convido a participar, vai ser dia 8 de março, mas temos outras datas também. Então, Reagiu 20, então fica ligado aí para você conseguir participar e aproveitar esse cupom. E temos mais aqui, ó, outra, Luana está colocando, Bruna é incrível. Realmente, Luana, eu concordo com você. A Bru é uma pessoa incrível, gente. Obrigada, gente. Vou ficar vermelha aqui. A Lu também foi minha mentorada. Hoje a gente trabalha junto em alguns projetos. Ela é uma headhunter maravilhosa. Quem precisar de recrutamento e seleção, super indico. Boa. E, gente, muito obrigado aí pela presença de vocês. Coloca aqui no comentário se você gostou. Coloca assim, adorei, gostei. A galera tá aqui, ó, Bruno é incrível. Mas eu quero saber da live de hoje. Coloca aqui, ó, foi tudo legal para você? Você teve dicas que vão levar para o seu dia a dia? A gente deu mentoria ao vivo aqui. Eu tive uma mentoria ao vivo, vocês tiveram mentoria ao vivo. Coloca no chat aqui para a gente saber como é que foi essa live de hoje. Mas agradeço muito vocês mais uma vez pela presença. Acompanhe a Bruna no LinkedIn, que é só conteúdo incrível. Também me segue, aproveita se você não me segue. Me segue no LinkedIn também, que eu estou sempre postando. E fica ligado que sexta-feira eu também vou fazer uma live sobre Management 3.0. Então, vai ser uma semana aí muito legal e eu espero que você possa aproveitar os nossos conteúdos. Tá bom? Galera, muito obrigado. Agora sim a gente se despede. O pessoal dizendo que adorou aqui, Bruno. Então, foi muito boa a participação. Te agradeço demais. Obrigada pelo convite, Rafa. Eu que agradeço. E tchau, tchau, gente. Até mais.